Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou falar a respeito das pinças no primeiro momento para spindle, certo? Porque até foi uma coisa que passou meio assim que despercebida quando eu fui adquirir, eu nem pensei nisso, certo? Eu tava procurando lá, acabei vendo um joguinho do 1 ao 7, beleza. Então esse joguinho aqui que começa com 1 milímetro, 2, 3 e tal. Então 7 peças, beleza. Enfim, a dica que eu vou deixar aí é também a seguinte. Aqui tá as pincinhas, certo? Então, primeira questão. Vai adquirir o porta-pinça, tem que ser compatível com as pinças, certo? Então, por exemplo, esse aqui é o ER11, certo? Porque tem o R16, acho que tem o R20 e por aí vai, certo? Então é isso. Eu comprei o porta-pinça de um cara e o jogo de pinça de outro e não ia dar bom, né? Ia dar ruim. Enfim, essa seria a primeira questão. Então atenção nisso. A outra questão é a seguinte. Esse padrão milímetros, quando se fala de coisa pequena, essa diferença de meio pode ser significativa, entendeu? Por exemplo, o que eu não tinha me atento é na questão das polegadas, certo? Então esse joguinho aqui, por ser mais simples, ele vai do 1 ao 7. Tinha um outro joguinho que tinha 15 peças. Então, ainda além entre a variação de milímetro, tinha mais meio milímetro, por exemplo, e também algumas com as especificações de polegada. Por exemplo, a mais comum, que seria 1 oitavo, certo? Que seria 3.175, acho que é isso. E a 1 quarto também, certo? Que popularmente na nossa unidade métrica seria o 6 milímetros. Então fique atento a isso, certo? O que você tem mais disponível. Por exemplo, se você vai trabalhar com as fresinhas de 1 oitavo, que é a mais comum aí, então você precisa da pincinha 1 oitavo. Você até consegue colocar, por exemplo, isso aqui seria 1 oitavo, certo? Aqui, a pinça que eu tenho é 3 milímetros. Tá vendo? Ela não entra assim, ela vai entrar, entendeu? Mas eu tô falando que se fosse o caso da 1 oitavo, ela entraria livremente aqui, certo? Depois que você apertasse lá no porta-pinça, travaria. Ela entra. Entra, mas ela já entra expandindo a pinça, certo? Então só atento a essa questão quando for comprar. Então, eu acredito que a maioria do que eu for utilizar aqui vai ser ou 6 milímetros ou essa 1 oitavo, que é bem comum de encontrar essas fresinhas. Então, como eu precisava adquirir também o porta-pinça, o outro vendedor, ele tinha uma opção de vender lá umas meio que avulsa, por assim dizer, certo? Então eu acabei pegando mais. Só que tinha os conjuntinhos. Então, por conta de ter a 1 oitavo, eu peguei outra 1 oitavo, outra 6 e outra 4 milímetros, certo? Então, atenção nessa questão. Agora, se dinheiro não for o problema, tem kits que vem, por exemplo, com 15 pinças que variam do 1 até o 7, né? Porque eu acho que o 7 é o máximo que pega. Mas tem bastante entre essas opções aqui. Entre o 1 e o 2 tem o 1,5, tem o 2,5, tem o 3, daí tem o 1 oitavo. Tem a 6 milímetros, tem a 1 quarto, entendeu? Então, se dinheiro não for o problema, adquire o joguinho completo, certo? Apesar que essas pincinhas, elas são bem resistentes, certo? Mas não é o ideal, por exemplo, você ficar utilizando uma de 1 oitavo aqui, ela já entra forçando. Ou, por exemplo, quando for o caso, pode coincidir de tipo, você precisar colocar 1,5 na 2, vai forçar demais ela também para o aperto.
Apesar, como eu disse, isso aqui parece ser resistente. Mas se você fizer isso de colocar uma muito menor na micro retífica e apertar, ela quebra. Por questão do material. Aqui parece ser bem mais resistente. Mas é para compartilhar essa dica, entendeu? Então analise bem essa questão de polegadas, milímetros, para adquirir o jogo que melhor atende a sua necessidade, certo? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Eu vou estar fazendo um outro vídeo já com o porta-pinça, certo? Que chegou. E falando mais um pouquinho a respeito disso e passando algumas dicas. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!